Bom dia. Retomamos hoje, então, o estudo da síntese, capítulo 21, as gradações da supramente, parte 2, final. Como a gente tem feito, começa com 4 minutos de música calma para propiciar, para favorecer uma concentração, uma interiorização, para que essas palavras de Shri Aurobindo possam chegar mais fundo na gente. Então, 4 minutos de música.
Então, alguns pontos da primeira parte do capítulo para a gente retomar a segunda parte agora. Primeiro, são trechos de parágrafos, não são parágrafos completos, tá? Aqui ele coloca que a mente intuitiva é uma tradução imediata da verdade em termos mentais. Essa verdade, semi-transformadas por uma substância supramental irradiante. A mente intuitiva é a tradução de um autoconhecimento infinito que atua acima da mente no espírito supraconsciente. Então, lembrando a sequência que ele vai apresentando nessa parte da síntese, acima da nossa mente racional, quer dizer, um próximo passo na evolução, além e acima da mente racional, existe uma mente intuitiva, que é uma mente que atua, trabalha, opera por intuições, por percepções da verdade. Mas não é a verdade ainda final, não é a verdade completa, ampla. É, em termos mentais, aspectos dessa verdade, que surgem como flashes de percepção. E esses flashes são uma tradução desse autoconhecimento infinito, que existe acima da mente, em alguma região de consciência acima da mente, no espírito supraconsciente. Depois, um outro ponto é um alerta que ele coloca na primeira parte, né? Que é difícil para o intelecto, para nós, apreender o sentido de todas essas distinções. Essas distinções, ele está falando das partes da mente intuitiva e a progressão até a supramente, né? As etapas de evolução, desde a nossa mente intelectual, mente racional, até a supramente. Então, nosso intelecto tem dificuldade de entender, de aprender o sentido disso. Por quê? Nossa mente, os termos mentais pelos quais elas podem ser traduzidas estão faltando, não existe palavras para descrever isso, ou são inadequados. Esses termos eles não conseguem traduzir com precisão, com exatidão, essas experiências que acontecem acima do nível da mente. E que tudo isso que ele vai falar nesse capítulo, essas gradações da supramente, só podem ser entendidas após certa visão ou certas aproximações adquiridas na experiência. Então, é um capítulo, assim, um tanto abstrato, onde ele relata a experiência que ele viveu, mas que nós não vivemos. Então, é um capítulo de difícil entendimento, difícil apreensão, porque não existe como você traduzir uma experiência em palavras. É como você tentar
traduzir o perfume de uma flor em palavras. São coisas que são intraduzíveis. Você pode tentar dar alguma indicação, como ele fala, né? Ele traz aqui, então, algumas indicações dessas percepções que ele teve, dessas vivências, né, experiências, mas que vai ser difícil para a gente realmente entender com precisão e exatidão o que é isso. Só quando realmente a gente começar a se aproximar disso pela experiência. Então, ele já nos prepara aqui na primeira parte do capítulo para um capítulo, assim, um tanto abstrato. Certo número de indicações é tudo o que, no presente, pode ser útil oferecer. E é o que ele traz nesse capítulo. Depois, uma outra parte, as intuições verdadeiras diferem dessas imitações eficazes, mas insuficientes. Elas diferem por sua substância de luz, por seu modo de ação e seu método de conhecimento. É um outro alerta, porque a mente, ela como que imita as intuições. E a gente, às vezes, confunde essas imitações da mente pelas intuições verdadeiras. Então, é mais um alerta para que a gente tome cuidado com isso que a gente chama de intuição, porque pode ser que não seja uma intuição verdadeira, pode ser um mimetismo da mente, pode ser uma imitação da mente. Então, para que a gente fique muito atento, as intuições verdadeiras são diferentes das imitações da intuição produzidas pela mente. E isso a gente atravessa, eu diria assim, constantemente. Essa confusão da intuição verdadeira pela imitação de intuição da mente. E uma definição: o conhecimento intuitivo é a revelação de um conhecimento que é secreto, mas já existente no ser. Não é uma aquisição. Não é um conhecimento que você estuda, você se esforça, você busca entender. Ele como que já existe. Você simplesmente percebe. Então, é diferente do processo de conhecimento mental que a gente está acostumado. É como uma revelação, é como um surgimento de uma verdade que é uma certeza, não é uma aquisição. A intuição é da natureza de uma memória, de uma lembrança luminosa de uma verdade autoexistente, que é mais uma dica de como você pode distinguir a intuição verdadeira. É como se você estivesse lembrando de uma coisa, e a lembrança vem com uma certeza, uma lembrança luminosa de alguma coisa que é real e que você sente como verdadeiro e final, pronto, sem dúvidas. Então, intuição verdadeira é da natureza de uma memória, como se fosse uma lembrança de alguma coisa que já existe, que existe nesses planos acima da mente. A mente intuitiva inspirada é uma mente constituída de relâmpagos que iluminam numerosos pontos obscuros. Então, não é uma mente de luz plena, é como se fosse flashes, relâmpagos que iluminam alguns pontos ah, obscuros. Agora, essa luz, esses relâmpagos, a luz necessita ser canalizada e fixada em uma corrente de esplendores regulares que formarão um poder estável de conhecimento organizado de maneira lúcida. Então, seria o próximo passo além da mente intuitiva, que poderia ser chamado, como ele fala, de mente iluminada, que não são mais relâmpagos que surgem de uma maneira não regular, não sistematizada. Esses relâmpagos eles têm que ser intensificados até que eles se tornem um poder estável, uma luz estável que ele chama de mente iluminada, que funciona totalmente por intuições, não mais por reflexão, por raciocínio lógico indutivo, dedutivo.
Então, é o degrau acima da mente intuitiva. Quando avançamos no conhecimento de nós mesmos, descobrimos que todo o nosso pensamento e toda a nossa vontade originam-se no alto, embora tomem forma na mente. E é aí que começam a se tornar abertamente ativos. É uma outra percepção que ele tem, que tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem vontade, na verdade vem de cima, mas toma forma na nossa mente e a gente acaba acreditando que eles acontecem na mente. Nosso pensamento, ele se formula na mente, mas ele não é originado na mente. E aí ele se torna ativo na nossa vida exterior ativo. Mas tudo vem de algum outro plano mais alto, alguma coisa acima da mente. E, finalmente, se desfizermos os nós da mente física que nos atam ao instrumento cerebral e nos identificam com a consciência corporal, conseguiremos nos mover na mentalidade pura. E essa origem superior se tornará clara à nossa percepção de maneira constante. Esse é um passo mais difícil, né? A gente se desenvencilhar, desfazermos, se nós desfizermos os nós da mente física, quer dizer, se nós nos desidentificarmos com esse instrumento cérebro, desidentificarmos com a nossa consciência corporal, com o nosso corpo. Se a gente conseguir nos mover nessa mentalidade pura, aí a percepção de que o pensamento e a vontade vêm de algum plano mais alto, isso se torna uma percepção constante. Não mais uma ideia, não mais um conhecimento, uma informação, mas uma percepção constante. Agora, a segunda parte do capítulo. O desenvolvimento da mentalidade intuitiva torna essa comunicação direta, não mais subconsciente e obscura. Mas estamos ainda na mente e a mente ainda olha para o alto para receber a comunicação supramental que transmite às outras partes do ser. E à medida que nossa mentalidade intuitiva vai se ampliando, que a identificação com a mente e com o corpo vai se enfraquecendo, se afrouxando, a comunicação da mentalidade intuitiva torna-se mais clara, mais direta e não subconsciente. Mas a gente ainda está na mente. A mente intuitiva ainda é a mente. E essa mente ainda recebe essa comunicação do alto. Ainda é como que um transmissor, um decodificador dessas vontades, dessas ideias, dessas verdades para as outras partes do ser, o ser emocional, o ser vital, o ser físico, o ser sensorial. Ainda estamos na mente quando nós estamos na mentalidade intuitiva. Ao fazer isso, quer dizer, ao receber essas ideias, essas verdades do alto, esses flashes de verdade, a mente não cria mais completamente suas próprias formas para o pensamento e a vontade que descem nela, mas, no entanto, as altera, lhes dá nuances, limita-as e impõe-lhes algo de seu próprio método. Então, a mente, ao receber essas verdades, esses flashes, como que distorce essa verdade, como que deforma, como que altera, como dá particularidades, nuances a essa verdade, como que transforma isso. Não é ainda a verdade final, a verdade real, a realidade pura das coisas. Mas existe aí um tingimento, vamos dizer assim, pela mente, pelas características individuais, né, da mente de cada um, pelas cores da mente de cada um, a cultura, as informações que essa mente tem, a memória, e como que transforma isso, poderia dizer deforma essa verdade, distorce essa verdade.
a ponto de se tornar uma falsidade em alguns casos, né? Mas ainda não é a verdade final. Ela ainda é a receptora e a transmissora do pensamento e da vontade, que vem do alto, embora não mais a formadora deles, exceto por uma influência sutil, porque lhes fornece uma substância mental, ou, ao menos, os circunda com uma decoração mental ou uma moldura e atmosfera mentais. Antes do início do desenvolvimento dessa mentalidade mais intuitiva, porque a intuição já é um poder estabelecido na espécie humana, mas ainda muito frouxo, muito obscuro, muito raro. O desenvolvimento dessa mentalidade intuitiva, então, passa por esse estágio, onde cada vez mais as coisas são percebidas intuitivamente, mas ainda assim a mente continua como que exercendo uma influência sutil nessas coisas, nessas verdades que vêm do alto. Porque passa através de um instrumento, vamos dizer assim, de um recurso que não é perfeito. Então, essa mente como que acrescenta essa decoração mental, esses elementos que cada um vai acrescentar os seus próprios elementos e cria como que uma moldura, uma atmosfera particular para essa verdade real que é única. Contudo, quando a razão supramental se desenvolve, o Purusha, consciência testemunha, se eleva acima da elevação mental e, a partir desse ponto, olha do alto todas as operações da mente, da vida, dos sentidos, do corpo, em uma luz e atmosfera de todo diferentes. Esse Purusha é a consciência testemunha que percebe, que apreende todos os pensamentos à vontade, simplesmente observa. Esse Purusha a gente pode trazer aqui como se fosse a nossa consciência, a percepção, o ser consciente que observa o que acontece, que no momento ele está como que fechado no nível mental. Ele recebe as informações que a mente processa. Agora, a partir da mente intuitiva, um degrau acima da mente intuitiva, ele chama aqui nesse capítulo de razão supramental. E é uma coisa que eu não encontro em outros textos de Sri Aurobindo. Eu posso aqui supor, né, é uma suposição, que seja a sobremente, ou a mente iluminada, que ele estabelece alguns degraus, né? A mente intelectual, mente discriminativa, depois a mente intuitiva se desenvolvendo para uma mente iluminada que opera só em flashes, depois uma sobremente, depois uma supramente, e dentro desses degraus, desses graus, ainda subgraus. É um desenvolvimento, como ele diz, contínuo, não é um desenvolvimento por degraus, como eu estou dizendo, né? Mas é contínuo. Mas a cada, como diria, ponto de transição, onde algumas características você de desenvolvimento você pode considerar ou chamar de mente iluminada. Ou, a partir de algumas outras características, ele chama de sobremente. E a partir de outras características, ele passa a chamar de supramente. Mas o desenvolvimento é contínuo. Então, quando esse Purusha, essa consciência testemunha, começa a se posicionar, começa a perceber as coisas a partir de um outro nível, começa a olhar toda a vida de uma outra forma. Quer dizer, quando a sua consciência se estabelece no nível da mente intuitiva e, como ele diz aqui, na razão supramental, não saberia dizer se é a mente iluminada ou se é a sobremente. Essa consciência, esse Purusha, começa a olhar, perceber todas as operações da própria mente, do vital, do emocional, dos sentidos e do próprio corpo, de uma forma totalmente diferente. Uma luz e atmosfera de todo diferentes.
Ele, o Purusha, as vê e as conhece com uma visão de todo diferente, com um conhecimento livre e verdadeiro, porque não está mais submerso na mente. Quer dizer, o centro de consciência, ponto de consciência, o estado de consciência é como que se desloca da mente para algo que está acima da mente e vê todos os outros planos de uma forma muito diferente. Não está mais limitado pela mente. Vê com um conhecimento livre e verdadeiro. No presente, o ser humano está apenas parcialmente liberado da involução na animalidade, pois sua mente, em parte, elevou-se acima e, em parte, permaneceu imersa na vida, nos sentidos e no corpo, e é controlada por eles. Agora, essa parte é fácil a gente entender, porque é a nossa realidade. A humanidade ainda tem uma parte na animalidade, ou parte, isso é muito individual, né? Cada um é cada um, mas, de uma maneira geral, a espécie humana, o ser humano, não está totalmente ainda fixado na mente. Ainda tem parte de nós que é controlada pelo corpo, pelos sentidos, pelo vital, e controla a nossa mente, que conduz a nossa mente. E aí a gente pode reconhecer no mundo pessoas que são totalmente conduzidas pelo vital, pelos sentidos, mesmo pelo corpo, embora já esteja num nível mental desenvolvido, ou pelo menos manifesto, né? Não dominando, mas manifesto. Então, a humanidade como um todo está apenas parcialmente liberada da involução na animalidade. Nós somos parte natureza animal, parte natureza mental, humana mental. Ele não está, de nenhum modo, liberado das formas e dos limites mentais. Mesmo aqueles mais estabelecidos nesse plano mental, mais conduzidos pela mente, estão presos aos limites da mente, às formas e limites da mente. Porém, nesse desenvolvimento, uma vez que ele se eleva à altura supramental, e aqui eu entendo esse supramental como todos esses níveis, né? Como um passo além do nível mental. Ele é liberado do controle inferior e governa toda a sua natureza, essencialmente e inicialmente, primeiro, em sua consciência mais alta, pois tudo mais deve ser transformado. Quer dizer, esse supramental aqui, ele começa nessa consciência mais alta, mais elevada, acima do nível mental. E vai terminar, não termina, mas dentro desse esquema de Shri Aurobindo, o mais alto que ele pôde enxergar é esse supramental mais elevado, que agora, até o final do livro, nos próximos capítulos, ele vai abordar. Então, quando a pessoa, o ser humano, começa a dar esses passos além do nível mental, ele começa a ser liberado do controle da natureza inferior e começa a governar toda essa natureza, não ser conduzido e governado pela natureza. Primeiro, a partir dessa consciência mais alta, que ainda não é nem a mente intuitiva, é o Purusha numa consciência mais alta, elevando todos os outros planos do ser, conduzindo todos os outros planos do ser, não sendo conduzido. Mas, quando isso é feito, ou na medida em que for feito, ele se torna um ser livre, mestre de sua mente, seus sentidos, sua vida e seu corpo. E nesse processo de elevação de consciência a esses planos mais altos, na medida em que isso for acontecendo, ele vai se tornando mestre
livre dos sentidos da vida e do corpo, não eliminando o corpo, não eliminando o ser vital, não eliminando o ser sensorial, muito menos eliminando a mente, mas se tornando o mestre deles, e não o, a, o serviçal, não aquele que é conduzido pelo vital, pelos sentidos e pelo corpo, ou mesmo pela mente. Esse Purusha, esse ser consciente, à medida que vai se elevando nos planos acima da mente, desde a mente mais alta, a mente intuitiva, a mente iluminada, sobremente, supramente, vai se tornando cada vez mais mestre de todo o seu instrumental psicofísico. A segunda característica dessa mudança, da elevação do Purusha a um nível supramental acima da mente, é que o pensamento e a vontade podem agora se formar inteiramente no plano supramental. E com isso, uma vontade e um conhecimento totalmente luminosos e eficazes começam a instalar-se. Sempre na medida que esse centro de consciência vai se elevando, o pensamento e a vontade não são formados mais na mente. Eles começam progressivamente a se formar nesses outros planos e se tornam luminosos e eficazes. Quer dizer, vontade e conhecimento não são mais conduzidos, formados na mente, conduzidos pelo vital, pelo emocional ou pelo sensorial, mas por um conhecimento mais alto, por uma luz mais alta. Esse conhecimento e vontade luminosos e eficazes começam a se instalar no ser. A luz e o poder, no começo, não são, de fato, completos. Porque a razão supramental é apenas uma formulação simples da supramente. E a mente e as outras partes do ser devem ainda ser mudadas conforme o molde da natureza supramental. A outra gradação que ele está falando agora, que é essa razão supramental, que é alguma coisa que está além da mente intuitiva. E aí eu repito, eu não saberia dizer se ele está falando da mente iluminada ou da sobremente, porque ele não usa o termo sobremente nesse final da síntese. Eu suponho que essa razão supramental seja algo da supramente. Então, essa razão supramental não é ainda o estágio final. É uma formulação simples da supramente que tem que mudar a mente e as outras partes do ser, que são o instrumental que é utilizado por essa razão supramental. Então, o tradutor, o transmissor da vontade e pensamento supramental é agora essa razão supramental e não mais a mente intuitiva. É algo além da mente intuitiva, mas que tem que transformar ainda os instrumentos que são usados por essa razão: mente, emocional, sensorial e físico. A mente, é verdade, não age mais como a originadora, a formadora ou a juíza aparente do pensamento, da vontade ou de qualquer outra coisa. Mas ela age ainda como canal transmissor e, portanto, nessa medida, como receptora e, até certo ponto, como obstrutora e deformadora da transmissão do poder e da luz que vem do alto. É como se a consciência tivesse entrado em contato, então, com um conhecimento, com uma luz mais alta, mas quando vai trazer isso aqui para o plano físico, para a ação, tem que usar o instrumento mente. E esse instrumento mente ainda como que deforma essa transmissão. Eu diria assim, para quem viveu essa fase da tecnologia,
quando existia o radinho de pilha, o rádio, e aí veio a alta fidelidade, o FM. Quer dizer, a origem é a mesma, mas o instrumento que transmite é outro. Então, é como se a gente estivesse transmitindo essa origem, uma orquestra, por um radinho de pilha. Então, o resultado é uma deformação desse som original. Enquanto que se é transmitido por um equipamento de alta fidelidade, um FM, essa vibração original chega com muito mais perfeição ao receptor. Então, aqui nós temos uma mente no caminho, uma mente que serve de transmissão para os planos aqui mais exteriores, mais físicos, desse conhecimento, dessa luz que vem do alto. Então, essa mente, como nós a conhecemos, ainda tem que ser transformada. Há uma disparidade entre a consciência supramental, na qual o Purusha agora se mantém, pensa e quer, e a consciência mental, vital e física, através da qual ele deve manifestar sua luz e seu conhecimento. Então, isso é um fato assim muito conhecido e muito falado, né? Que sábios são sábios, alguns sábios, né? Enquanto se mantêm em silêncio. Eles são sábios, eles percebem, eles veem a verdade, mas a hora que eles se colocam na ação, todo esse conhecimento como que se perde, eles agem como um ser qualquer. Quer dizer, com todos os enganos e erros de uma pessoa que não é sábia, que não tem contato com essa luz, porque vai agir através da consciência mental, vital e física. Então, existe essa disparidade, como ele fala aqui, entre essa consciência, onde o Purusha está agora, Purusha, essa consciência supramental, luminosa, ele pensa e tem a sua vontade nessa consciência supramental, mas a hora que isso vai se manifestar aqui no plano físico, concreto, tem que se manifestar através da mente. E aí, isso é distorcido. Ele vive e vê com uma consciência ideal, mas ainda precisa torná-la de todo prática e efetiva em seu self interior. Ele precisa como que desobstruir, precisa como que corrigir, como que ajustar todos os instrumentos inferiores para que eles manifestem com toda a sua força, pureza, clareza, isso que a consciência, que o Purusha pensa e quer, no nível supramental. De outro modo, quer dizer, se ele não corrigir essas limitações da mente, da vontade vital, do físico, ele poderá agir com uma eficiência espiritual maior ou menor, por uma comunicação interior com outros, no nível espiritual e no nível mental superior, que é tocado com mais facilidade pelo nível espiritual. Mas os efeitos serão atenuados e retardados pela inferioridade ou pela ausência do modo de funcionar integral do ser. Quer dizer, se esses outros planos não estiverem aperfeiçoados, ele diz aqui que a pessoa que se fixou nesse nível consegue ter uma comunicação interior, sem ação, fora da ação, simplesmente a presença, o darshan, né? A presença de um ser desses consegue influenciar as pessoas num nível espiritual ou em um nível mental superior, por um contato direto, uma ação direta espiritual, uma comunicação interior direta. Agora, os efeitos eles são atenuados e retardados porque não existe esse modo de funcionar integral. A hora que essa pessoa entra na ação prática do dia a dia, as distorções acontecem. Essa verdade que é conhecida, que é vivida num plano superior, não consegue se manifestar aqui no modo concreto. E aí a disparidade, como se diz, a não coerência do pensamento com a ação.
pessoa tem um pensamento correto, mas na hora de agir não age de acordo com esse pensamento. Isso só poderá ser remediado quando a supramente se apoderar da consciência mental, vital e física e as supramentalizar, isto é, quando as transformar em moldes de natureza supramental. Esse, eu acredito que seja um dos pontos que é difícil para a gente aprender enquanto não tiver uma experiência disso. Quer dizer, como é que é isso da supramente, esse purusha estabelecido nesse nível acima da mente, como é que isso vai supramentalizar meu ser vital, meu ser físico, meu ser emocional? Mas essa diferença da consciência e da ação só pode ser remediado quando essa supramente transformar a minha mente, como eu conheço, meu ser vital, meu ser emocional, meu ser sensorial e mesmo meu físico, meu ser físico, e supramentalizar tudo isso. O que é isso na prática? Eu acho que a gente só pode entender quando viver isso. O que é uma supramentalização do meu corpo? Isso será muito mais fácil de ser feito se já houver a preparação iógica dos instrumentos da natureza inferior sobre os quais já falamos, lá no início da síntese. Da síntese, não, no início da parte 4 da síntese, que eu vou recordar agora daqui na próxima prancha. Senão, haverá muitas dificuldades em desembaraçar-nos da discórdia ou da disparidade entre a supramentalidade ideal e os instrumentos de transmissão mental, o canal da mente, o coração, os sentidos, o ser nervoso e o ser físico. Quer dizer, se aquilo que ele coloca nos primeiros passos da síntese não for feito, quando esse purusha alcança esse nível de consciência mais baixo, mais alto, desculpe, esses instrumentos de transmissão não estando preparados, eles vão continuar distorcendo essa verdade, essa força, essa vontade que essa consciência vive num nível mais alto. Aqui na manifestação concreta, isso fica distorcido. Então, as primeiras necessidades é a preparação iógica dos instrumentos da natureza inferior. A razão supramental pode fazer, em grande parte, um primeiro trabalho de transformação, mas não todo o trabalho. Quer dizer, a consciência estabelecida nesse nível, vamos dizer assim, que ele chama de razão supramental, que vou chamar aqui de sobremente, embora não tenha uma segurança nisso. Pode colaborar nessa transformação desses planos inferiores, mas não consegue fazer tudo. E aí eu trago aqui o quadro que resume essa preparação. Os três primeiros passos, né? Purificação, libertação e perfeição, constituem essa preparação para a evolução que está no quadro da direita, mente intuitiva, mente iluminada, sobremente e supramente. Então, essa purificação que é o ponto básico. Lembrando que ele diz que isso não é uma escadinha, não é uma coisa que tem que ser alcançada sucessivamente. Tudo isso pode ser trabalhado ao mesmo tempo. Mas o avanço num passo superior depende, em parte, de um avanço num passo inferior. Então, o avanço da igualdade, por exemplo, que é a perfeição dos instrumentos, o avanço nisso vai depender da purificação. Você não consegue avançar nessa igualdade se a purificação não tiver sido trabalhada ou avançada até certo ponto. Então, isso como que realimenta. A igualdade vai realimentar a purificação, facilitar, propiciar, e a purificação, por sua vez, trava
o avanço da igualdade. Então, esses 3 primeiros passos são passos preparatórios para o passo da mentalidade intuitiva, para o passo da evolução. Purificação da inteligência e vontade, da mentalidade inferior, libertação do espírito do desejo e do ego, libertação da natureza das dualidades, superioridade aos gunas, a perfeição da igualdade, elevação da inteligência, do emocional, da mente, do vital e do corpo, o estabelecimento de uma certa força de alma, de conhecimento, vigor, mutualidade e serviço, esse abrir-se à Shakti divina, substituindo toda a nossa energia pessoal pela energia da Shakti, a fé na presença e poder desse divino em nós e nas operações dele. Isso tudo é só uma preparação para que a evolução aconteça. E o processo central do yoga integral, que é esse voltar-se para o psíquico, que o psíquico sabe o caminho correto. O psíquico, o processo central do yoga integral, uma concentração no coração e no fundo do coração, buscando esse contato com o psíquico, e uma concentração acima da cabeça, uma abertura para que haja como que uma descida dessa consciência mais alta. E aqui, de novo, eu trago um alerta que ele faz, e que a gente vê muito equívoco disso, né? Quando as pessoas falam que você tem que ouvir o coração. Isso é confundido com o ser emocional. Quer dizer, em vez de você ser mental, racional, ouça o seu coração. A verdade disso, segundo Aurobindo, é o coração psíquico. É o psíquico atrás do ser emocional. E a confusão que tem aí é que as pessoas entendem como ouvir o ser emocional. Siga as suas emoções, siga os seus sentimentos. Não seria isso. Seria algo que está atrás do ser emocional, que ele chama de ser psíquico, que é um, um ponto de contato com o superconsciente ou supraconsciente. É esse psíquico que deve ser ouvido. Aí, processo central do yoga integral é o contato com esse psíquico, que sabe o caminho. É o mestre interior, não é o ser emocional, não é o ser vital emocional. E aí a confusão. Então, prosseguindo, a razão supramental é da natureza de uma vontade e de uma inteligência espirituais diretas, luminosas em si e que funcionam por si mesmas. Essa razão supramental é o outro nível que está acima da mente intuitiva. É uma vontade e uma inteligência espirituais diretas. Ela não é mental, mas ela é supramental. Então, é todo um processo diferente de funcionamento de conhecimento. Funcionamento de razão. Não é uma razão mental, não é um raciocínio mental. É algo que está além da mente, onde a intuição aí já se transformou na mente iluminada. Essa razão supramental, ela funciona por iluminações, vamos dizer assim. Essa razão supramental age pelos mesmos poderes que a mente intuitiva. Mas aqui, esses 4 poderes agem desde o início juntos. Esses 4 poderes foram descritos na primeira metade do capítulo. Eu vou trazer uma recordaçãozinha aqui. Esses 4 poderes agem desde o início juntos em certa completude, sem serem alterados pela substância mental da inteligência, nem preocupados, sobretudo, em iluminar a mente. Operam à sua maneira própria e para seus próprios nativos, propósitos nativos próprios. Quer dizer, esses 4 poderes, quando agem na mente intuitiva, eles agem para iluminar a mente. Quando eles agem na razão supramental, eles operam de uma outra maneira que a gente só vai saber quando vivenciar isso, né? Aqui que fica abstrato, porque ele está falando de experiências que a gente não tem, acredito.
E, em meio a esses quatro poderes, o discernimento aqui é dificilmente reconhecível como um poder separado, mas está presente de maneira constante nos três outros, e neles é aquilo que determina sua extensão e conecta seus conhecimentos respectivos. Nós vamos, na próxima prancha, recordar o que são esses quatro poderes. Só que aqui, no nível da razão supramental, esses quatro poderes como que atuam juntos. Não são quatro poderes separados, é como se fosse uma coisa só. O pensamento, aqui recordação, são os tratos da primeira parte do capítulo. O pensamento da mente intuitiva procede inteiramente por meio de quatro poderes que dão forma à verdade. Uma intuição que sugere a ideia da verdade, uma intuição que discerne, uma inspiração que traz a palavra da verdade e algo da substância superior, e uma revelação que molda a nossa visão, a própria face, o próprio corpo de sua realidade. Então, quando se está no nível da mente intuitiva, são quatro poderes, como ele diz, que trazem a verdade, que formulam essa verdade. E esse discernimento, essa intuição que sugere alguma ideia, essa intuição que discerne, discrimina, essa inspiração que traz a palavra da verdade e essa revelação que mostra a verdade, atuam como uma coisa única. Quando se alcança esse outro nível que ele chama de razão supramental. Então, voltando, existem três níveis nessa razão supramental. Aí já é o subnível das gradações da supramente. Um, em que a operação do que podemos chamar uma intuição supramental que dá forma e os traços predominantes. Um outro, em que uma inspiração supramental rápida assume a direção e dá o caráter geral. E um terceiro, em que tudo se cumpre por uma vasta revelação supramental. Então, são os mesmos quatro níveis, e lembro que ele diz que a discriminação aqui, ela não atua separado desses outros três, é como que se estivesse fundido nesses três. Então, na mente intuitiva, seriam quatro poderes. Na razão supramental, três níveis, e o quarto está como que fundido nesses três aqui. Cada um desses degraus nos aproxima de uma substância mais concentrada, de uma luz, uma eficácia e escopo mais altos da vontade e do conhecimento verdadeiros. É um outro degrau de consciência, e aqui vai ficando cada vez mais abstrato, porque vai ficando cada vez mais distante da nossa experiência, né, do dia a dia. Mas, como ele diz, é importante que a gente tenha essa informação, não diria nem conhecimento, essa informação, para que a gente possa, eventualmente, reconhecer isso à medida que, eventualmente, a gente alcance esses níveis de consciência. Não sei se nessa vida ou numa outra vida. O trabalho da razão supramental abarca tudo o que a razão mental pode fazer e vai além. Mas ela começa da outra extremidade e tem uma operação correspondente. Quer dizer, tudo que a nossa mente, nossa razão faz, essa razão supramental pode fazer também. Mas começa da outra extremidade, começa do conhecimento dessa verdade e não da busca de uma verdade. É como se fosse uma revelação dessa verdade. E com essa revelação intuitiva, pode fazer tudo o que a razão mental, os processos racionais fazem. As verdades essenciais do self e do espírito e o princípio das coisas
não são, para a razão espiritual, ideias abstratas ou experiências sutis ou insubstanciais, a que ela chega por uma espécie de salto por cima dos limites. Essas verdades filosóficas, vamos dizer assim, essas verdades essenciais do si, do espírito, não são ideias abstratas. É uma realidade isso. Essa é uma realidade constante, o fundo natural de sua ideação, de toda a sua experiência. Isso deve, nesse nível, ser percebido como uma coisa concreta, não como uma ideia abstrata. Agora, isso só quando a gente chegar lá. E aí, ela não chega, como a mente, às verdades totais e gerais ou particulares do ser, da consciência, das sensações espirituais e outras, da ananda, da força e da ação. Ela as descobre de maneira direta. E essa palavra chega, está entre aspas, no livro, inclusive, porque esse chegar é alcançar, encontrar, descobrir. Quer dizer, como é que a mente consegue concluir alguma coisa? Chega a alguma coisa, alcança alguma conclusão, encontra, descobre, através de processo de raciocínio. Essa razão supramental chega às mesmas verdades, mas não da forma como a mente alcança isso, como a mente descobre, ou desenvolve, ou conclui. Mas ela descobre de maneira direta, pelo processo intuitivo, como se fosse uma visão, uma revelação. Não é um processo de raciocínio como a gente usa na mente racional. É uma coisa como que revelada de maneira direta. É uma percepção direta da realidade das coisas. Quando o Purusha, a consciência, se estabelece nesse nível de razão supramental, ainda acima da mente intuitiva. Mente intuitiva ainda é mente que opera a partir de intuições, de flashes de intuição, intuições, flashes de intuição. Quando esses flashes vão ficando mais constantes, mais contínuos, ela pode ser chamada de mente iluminada. E a partir, acima da mente iluminada, essa razão supramental, que, de novo, suponho que ele esteja falando da sobremente, que é alguma coisa acima da mente, mesmo da mente iluminada. A razão supramental descobre a realidade e o fenômeno e o símbolo, o que existe, a possibilidade e a consecução, aquilo que é determinado e aquilo que determina. E tudo isso como uma evidência autoluminosa, como que uma visão direta de tudo. Possibilidade, a consecução, o que determina, o que é determinado, simplesmente, instantaneamente, percebe tudo isso. Essa razão supramental formula e põe em ordem as relações dos pensamentos entre eles, das forças entre elas, das ações entre elas e de cada um com os outros, e depois os lança em uma harmonia convincente e luminosa. Diferentemente da mente racional, que encontra contradições, paradoxos, opostos, diferenças, essa razão supramental consegue enxergar, visualizar, perceber a ordem que existe nessas contradições, a relação que existe entre elas. E isso numa harmonia convincente e luminosa. Quer dizer, as contradições como que se harmonizam, deixam de ser contradições, encontram o seu lugar na ordem maior e se harmonizam. Então, é uma percepção completamente diferente do que a gente tem a partir da nossa mente. E que a gente só vai poder entender, como ele diz, quando alcançar alguma experiência disso. E certamente ele teve. Ela inclui, razão supramental, inclui os dados dos sentidos
mas lhe dá um outro significado à luz daquilo que está por trás deles, e os trata apenas como indicações externas. A verdade interior é conhecida por um sentido superior que ela já possui. Quer dizer, a pessoa continua usando os sentidos, os 5 sentidos, o sexto com a mente, mas os 5 sentidos. Mas essa razão supramental não obtém a verdade, os significados a partir dos sentidos. Simplesmente já tem esse significado por um sentido superior, simplesmente atribui esse significado às informações dos sentidos. Abstrato isso, difícil de entender na prática como seria isso, né? A gente aqui na mente, a gente vive através das informações dos sentidos coordenados pela mente, que é um sexto sentido. Aqui ele diz que existe um sentido superior que já existe na mente, na razão supramental, que dá um outro significado àquilo que os sentidos estão informando para a mente, à luz daquilo que está por trás deles. Ela não depende apenas desses dados, mesmo no domínio próprio a eles, o domínio dos objetos sensoriais. Tampouco é limitado pelo raio de ação deles. Quer dizer, essa razão supramental não é limitada pelo raio de ação dos sentidos. Ela pode aprender coisas que estão além daquilo que os sentidos trazem, mesmo no domínio dos objetos sensoriais. Em algum capítulo aí para frente, ele vai tratar com mais detalhes dessa questão, quando ele falar dos sentidos supramentais, né? Ele vai aprofundar um pouco essa colocação. Aqui ele só coloca que essa razão supramental não é limitada pelos sentidos, não é limitada pelo raio de ação dos sentidos, mesmo no domínio dos objetos sensoriais. Não só das verdades supramentais da existência e tal, mas pelo domínio dos objetos sensoriais. Ela, a razão supramental, possui um sentido e uma sensação espirituais próprios, aos quais relaciona também os dados que recolhe de um sexto sentido, o sentido mental interior. Quer dizer, aqui ele está como que tocando algo de paranormalidade. Quer dizer, existe um sentido espiritual próprio além dos nossos 5 sentidos e além do nosso sexto sentido, que é a mente, né, que organiza os dados dos 5 sentidos. Só que a razão supramental tem algum outro poder que consegue perceber além dos 5 sentidos. E toma também as iluminações, os símbolos vivos e as imagens familiares da experiência psíquica e os relaciona também às verdades do self e do espírito. Aqui, esse trecho também é bastante abstrato. Iluminações, símbolos vivos, imagens familiares, aquilo que nos rodeia, da experiência psíquica. Essa experiência psíquica que eu fico em dúvida se ele está falando da experiência do ser psíquico ou da experiência psíquica paranormal, como se fala, né? Experiência, poderes psíquicos, fenômenos psíquicos, se usa também no sentido de fenômenos paranormais. Aqui ele fala que essa razão supramental toma também as iluminações, os símbolos vivos, aquilo tudo que você percebe, imagens familiares da experiência psíquica, e os relaciona também às verdades do self e do espírito. É uma coisa que me deixa um pouco em dúvida. Pode ser as experiências do ser psíquico relacionadas com as verdades do self e do espírito. Então, deixo isso em aberto. A razão espiritual toma também as emoções e as sensações psíquicas
e as relaciona com seus equivalentes espirituais, comunica-lhes os valores da consciência superior e da Ananda, onde se originam, e de que elas são modificações na natureza inferior, e corrige suas deformações. Aqui me parece que ele está falando mais do psíquico mesmo. A razão espiritual toma emoções psíquicas, sensações psíquicas. Como a gente passou muito rapidamente num quadrinho de recordação atrás, o psíquico, ele como que permeia todos os planos do ser. Você tem uma mente psíquica, uma mente influenciada pelo psíquico, você tem um emocional que pode ser influenciado pelo psíquico, e você tem um vital e um físico mesmo que podem ser influenciados pelo psíquico. Então, emoções e sensações psíquicas são aquelas emoções mais profundas e mais verdadeiras, que são chamadas de psíquicas, e relaciona com seus equivalentes espirituais. Aí é difícil para mim saber os equivalentes espirituais de uma emoção e uma sensação psíquica, mas traz esses dados, valores dessa consciência mais alta e da Ananda, onde tudo isso vem. Quer dizer, aqui no nosso ser vital, físico, sensorial, tudo é como que uma modificação na natureza inferior dessa Ananda mais alta. E essa razão espiritual corrige as deformações que acontecem nessa descida, por assim dizer, dessa Ananda mais alta, quando ela se manifesta no ser físico, sensorial e vital. É uma outra coisa que só a experiência pode realmente dizer como é isso. De modo similar, ela toma os movimentos do ser e da consciência vitais, reúne-os aos movimentos da vida espiritual do Self e lhes comunica seu sentido e seu poder, tapas. Então é como se essa razão supramental conseguisse permear todos os planos do ser e transformar todos os planos do ser. Essa transformação, como ele disse agora há pouco, ela é auxiliada, favorecida, desimpedida pelos movimentos iniciais do yoga, que é purificação, perfeição, libertação e perfeição. Mas a ação dessa razão supramental, ela como que permeia e atua em todos os outros planos do ser, como que harmonizando, corrigindo, colocando na perspectiva correta todos esses elementos, todas essas ações, desde o físico, do vital, do emocional e do mental. A razão supramental toma a consciência física e a libera da obscuridade, do tamas, da inércia, e faz dela um recipiente responsivo e um instrumento sensível à luz, ao poder e à ananda supramentais. Quer dizer, chega a transformar até o próprio ser físico. Repetindo, é necessário uma preparação inicial de purificação da influência, do domínio da natureza inferior sobre a natureza superior, ou seja, dos sentidos do corpo, do vital, para a mente. Isso facilita o trabalho da razão supramental, que sozinha não consegue fazer isso. Ela precisa desse trabalho preparatório, dessa purificação preparatória, essa perfeição e essa libertação preparatória. Mas atua até no ser físico. Ela lida com a vida, com a ação e com o conhecimento, como fazem a vontade e a razão mentais, mas não parte da matéria, da vida e dos sentidos, nem de seus dados, relacionando-os pela ideia à verdade das coisas superiores. Mas, ao contrário, ela parte da verdade do self e do espírito e os reúne aos dados da mente, da alma, da vida, dos sentidos e da matéria, por uma experiência espiritual direta,
que assume todas as outras experiências como suas formas e instrumentos. Ele está contrapondo o modo de funcionamento da mente, nossa mente, como a gente conhece, vontade e razão mentais, à razão supramental. A vontade e a razão mentais tomam os dados dos sentidos, elabora isso, chega a conclusões parciais. A razão supramental não, como que parte de cima da verdade mais alta e integra a experiência dos sentidos nessa experiência espiritual direta. Quer dizer, assume todas as outras experiências como suas formas e instrumentos dessa experiência mais alta. De novo, são coisas assim bem abstratas, que só a experiência mesmo vai nos dizer concretamente como é isso. A razão supramental comanda uma extensão muito mais vasta que a mente encarnada comum, fechada na prisão dos sentidos físicos, e mais vasta também do que a mentalidade pura, mesmo quando esta está livre em sua própria esfera e opera com a ajuda da mente física dos sentidos interiores. É uma outra característica dessa razão supramental. Campo de ação dela, campo de atuação dessa razão supramental é muito maior que o campo de atuação, de comando da nossa razão comum, que depende dos sentidos físicos. E também, quando se trata de mentalidade pura, de abstrata, a razão supramental vai muito além. Ela tem aquele poder que a vontade e a razão mentais não possuem. Por quê? Deveras não se autodeterminam e não determinam as coisas na origem. O poder de transformar o ser inteiro em todas as suas partes e fazer dele um instrumento harmonioso e manifestação do espírito. Quer dizer, a razão mental tem essa limitação na questão de transformar as partes inferiores do ser. É muito difícil para todos nós, apenas com o poder da mente, transformar totalmente as partes componentes desse ser, a parte física, mental, vital, mental, emocional, sensorial, enquanto que a razão supramental tem esse poder. No entanto, a razão espiritual age sobretudo pela ideia e pela vontade representativas do espírito, embora tenha como fonte constante uma verdade mais vasta e mais essencial, que é seu suporte e sua referência. Essa razão supramental está em contato com os planos mais altos e traz daí toda a sua vontade e toda a sua ação. Age por essa ideia e pela vontade mais altas do espírito. A fonte constante e mais vasta é a sua referência. Esse é, então, um poder de luz do Ishvara, mas não o poder essencial de sua presença imediata no ser. Aí ele começa a falar das limitações dessa razão supramental e o próximo degrau que vem acima. Quer dizer, ainda não é o final da estrada. Não é, é um poder de luz deste Ishvara, do divino, mas não é o poder da presença imediata no ser. Essa é Surya Shakti do Ishvara e não a totalidade da sua Atma Shakti, ou Parasva Prakriti, que age na razão espiritual. E aí, a nota do rodapé. O que é Surya Shakti? É o poder solar ou o poder de luz do Ishvara. Então, a razão supramental tem o poder do Ishvara, não a totalidade do poder do ser, o poder da alma do Ishvara. Apenas o poder de eliminação. E não também a Parasva Prakriti, que pertence ao Ishvara. Então, essa razão supramental ainda não é
o próprio Ishvara presente, o próprio divino presente atuando, a própria consciência divina atuando. Ainda é como que um poder delegado desse princípio mais alto. Então, ainda tem mais um grau a ser atingido. A ação direta desse poder imediato começa na supramente superior, que depois ele chama de supramente só, né? Aqui, esse capítulo fala das gradações da supramente. Então, nesse ponto, tudo era supramente em gradações. Então, a supramente propriamente dita é a supramente superior, como ele chama aqui. E essa pega tudo o que foi realizado até aqui, no corpo, na vida, na mente, no ser intuitivo e pela razão espiritual, e modela tudo o que foi criado, tudo o que foi reunido, mudado em substância de experiência pelo ser mental e se tornou parte da consciência, da personalidade da natureza e faz disso uma harmonia superior com o infinito supremo e com a vida universal do espírito. Então, esse outro degrau, esse outro grau de evolução de consciência, acima da razão supramental, torna tudo que já foi alcançado uma harmonia, uma coisa una com o infinito supremo, com a vida universal do Espírito. Em outros pontos, né, em cartas e na vida divina, ele diz que na sobremente, que ele não usa esse termo aqui, ainda existe uma separação entre o ser e o divino, que na supramente essa separação desaparece. Tudo é um. Então, como ele coloca aqui na supramente superior, tudo que foi desenvolvido se torna uno, harmônico com esse infinito supremo e com a vida universal do espírito. Não existe mais dualidade, tudo é um. A consciência se estabelece na unidade universal. A mente pode receber o toque do infinito e do universal, pode refleti-los e mesmo perder-se neles, mas só a supramente permite ao indivíduo ser completamente uno em ação com o espírito universal e transcendente. Então, a característica aqui que como que estabelece ou define esse nível supramental é a unidade com o espírito universal. Enquanto que na sobremente ou na razão supramental existe essa noção, essa percepção de dualidade do eu e do divino como separados, na supramente isso desaparece. A consciência percebe tudo como uma única unidade. Lembrando, não é um conhecimento, não é saber da unidade, mas é viver essa unidade, sentir-se uno com tudo. Essa é a característica assim, que diferencia a supramente da sobremente ou da razão supramental. Aqui, a única coisa que está sempre e a cada instante presente, aquilo para o qual crescemos e no qual vivemos sempre, é o ser infinito. E tudo o que é visto, sentido, conhecido e existe apenas enquanto substância do ser único. Quer dizer, essa percepção de que eu sou tudo, tudo é um, o ser infinito. Mas é uma experiência concreta, não é uma ideia, não é um conceito, não é uma noção. Quer dizer, tudo o que é visto, sentido, existe apenas como substância do ser único. Tudo é o um. O fato único é a consciência infinita. Tudo que é consciente e age e se move é visto, sentido, recebido, vivido, enquanto experiência e energia do ser único. Quer dizer, é a unidade de tudo. Tudo é o ser único.
tudo que você vê, que você sente, que você vive, tudo que é, tudo que age, tudo que se move, é a experiência e a energia do ser único em ação na manifestação. Isso é uma experiência contínua, concreta e permanente. Essa experiência é relatada por muitos místicos, né? Mas é uma coisa assim, onde o místico entra nessa experiência, vive isso e volta para o nível de consciência normal. Então, entra em Samadhi, vive essa unidade num outro plano e volta. Aqui é visto, sentido, percebido em ação, na vida comum, permanentemente. Então, é um pouco diferente da experiência ocasional. Como é dito, Sri Aurobindo teve essa experiência, né? Mas ele não se estabeleceu nela. Ele teve a experiência, não se estabeleceu permanentemente, como ele relata. Teve a experiência da supramente, mas ela não se estabeleceu nele de maneira permanente, contínua e presente, ó, permanente e contínuo. O fato único é a Ananda infinita. Tudo que se sente e é sentido é visto, sentido, conhecido, recebido e vivido como formas da Ananda única. É um estado de consciência estabelecido na Ananda infinita. Tudo que se sente, ou tudo que sente e é sentido é visto, sentido, conhecido, recebido e vivido como formas da Ananda única. Tudo o mais é apenas manifestação e circunstância dessa única verdade de nossa existência. Tudo é o um. Não é mais um mero ver e conhecer, mas a própria condição do self em tudo e de tudo no self. Deus em tudo e tudo em Deus. E do todo, tudo visto como Deus. Quer dizer, o divino é tudo. Mas, de novo, não é uma noção, não é uma informação, não é um conhecimento, é uma experiência concreta de consciência, é um estado de consciência onde isso é percebido de forma contínua e permanente. Essa condição, agora, não é mais uma experiência que se oferece à mente espiritualizada reflexiva, mas é algo que é apreendido e vivido em uma realização integral da natureza supramental. Uma realização sempre presente e sempre ativa, permanente. Não é uma experiência ocasional. Algo que é permanente, sempre presente, sempre ativo. Há aqui pensamento, vontade, sensações e tudo o que faz parte de nossa natureza, mas transfigurado, alçado a uma consciência superior. Como é isso? Só tendo essa experiência para saber. Aqui, todo pensamento é visto e experienciado como um corpo de substância luminosa, como um movimento de força luminoso, uma onda luminosa na ananda do ser. Eu acho interessante quando ele fala aqui, como se ele estivesse falando de onde ele está. Aqui, todo pensamento é visto e experienciado como um corpo de substância luminosa, um movimento de força luminoso, uma onda luminosa da ananda do ser. Essa não é uma ideia no ar vazio da mente, como é para nós agora, né? Mas experienciada na realidade do ser infinito e como uma luz dessa realidade. Para nós, isso é uma ideia, é só uma imagem do vazio da mente. Mas para quem alcançou esse estado, é algo experienciado na realidade do ser infinito como uma luz dessa realidade. Do mesmo modo, a vontade e os impulsos são experienciados como um poder real,
como uma substância real do Sat, do Chit, da Ananda, do Ishvara. Quer dizer, vontade e impulsos são próprios de Sat Chit Ananda. Todas as sensações e todas as emoções espiritualizadas são experienciadas como moldes puros da consciência e da Ananda. Quer dizer, tudo, até sensação física, toda emoção, são moldes da consciência e da Ananda. E até o próprio ser físico é experienciado como uma forma consciente do espírito e o ser vital como uma efusão de seu poder e como possuído pela vida do espírito. É o próprio divino encarnado na matéria, o próprio ser divino vivendo a vida aqui na matéria, vivendo a vida divina na matéria. A ação da supramente no desenvolvimento é manifestar e organizar essa consciência suprema de maneira que, em lugar de agir e existir apenas no infinito acima, com algumas manifestações limitadas ou veladas na natureza e no ser individuais, ou como manifestações inferiores deformadas, ela possa existir e agir de maneira vasta e total no indivíduo, enquanto ser espiritual consciente e conhecedor de si mesmo, como um poder vivo e atuante do espírito infinito e universal. Aqui está dizendo da supramente como um poder do divino atuando aqui no plano material. Já esse poder, essa força que manifestou os mundos, a ação dela é fazer com que isso aconteça aqui no indivíduo, a trazer esses planos mais elevados de existência, a fazer com que isso se manifeste aqui no plano individual mesmo, em cada um de nós. O caráter desse modo de funcionar, o tanto que possa ser expresso, poderá ser descrito com mais exatidão mais tarde, quando falarmos da consciência e da visão brâmicas. Isso é tema de próximos capítulos, tá? Como essa consciência supramental atua, como ela funciona. Próximos capítulos ele aborda isso, então. Nos capítulos seguintes falaremos disso só na medida em que tratar do pensamento, da vontade, do psíquico e de outras experiências da natureza individual. Como é que é isso? Como é que esse ser vive, então, aqui na Terra? No presente, tudo que é necessário notar é que, aqui também, no campo do pensamento e da vontade, o modo de funcionar é triplo. A razão espiritual é alçada e ampliada, transformada em ação representativa superior, que para nós formula, sobretudo, as realidades da existência do self em nós e em torno de nós. Essa supramente vai elevar e ampliar a razão supramental, vai transformar essa razão supramental em algo que representa esse ser superior. E se formula em nós, em torno de nós, como as realidades da existência do self. Quer dizer, é como se passa da razão espiritual para o nível supramental de unidade. Há, então, uma ação interpretativa superior do conhecimento supramental, uma gradação superior que se apega menos às realidades presentes e abre potencialidades ali ainda maiores no tempo e no espaço e além do tempo e espaço. Quer dizer, é mais coisa abstrata
que, para a gente compreender realmente isso, só vivenciando. Quer dizer, um conhecimento supramental superior que abre potencialidades, além de se apegar menos às realidades presentes, começa a perceber, se abre a potencialidades além do tempo e do espaço. Isso ele trata nos próximos capítulos. E, por fim, há um conhecimento mais alto, por identidade, que é o portão de entrada para a percepção essencial, para a onisciência e para a onipotência do Ishvara. Na supramente superior, se abre um conhecimento mais alto por identidade, que é o início dessa percepção, dessa onisciência e onipotência do Ishvara. Quer dizer, mesmo nessa supramente mais alta, ele deixa em aberto possibilidade de outros níveis, mas que não teria sentido ele nem investigar, nem falar, nem sabemos se ele chegou lá. Mas que é o portão de entrada, quer dizer, é o início de uma outra coisa, onisciência e onipotência do Ishvara, num nível de consciência encarnado aqui, de um ser encarnado, um ser humano encarnado. Está falando de algo talvez muito à frente, né? Contudo, não devemos supor que esses estágios superpostos estejam separados um do outro na experiência. E essas gradações da supramente não são degraus, propriamente dito. Degraus no sentido onde existe uma descontinuidade. Você está num degrau, de repente você dá um salto, vai para outro degrau. Existe uma continuidade no desenvolvimento, um avançar e um recuar, como ele falou na primeira parte do capítulo. O avanço não é linear, contínuo e sempre para cima. Existem recaídas, existem avanços, existem recuos. Então, nós os colocamos no que poderia ser uma ordem regular de desenvolvimento ascendente para possibilitar uma melhor compreensão em uma exposição intelectual. Então, essas gradações da supramente é como um modelo teórico, uma imagem de como seria esses próximos passos da evolução. Mas o infinito, mesmo na mente normal, rompe seus próprios véus, cruza suas linhas de demarcação, de descida e de ascensão, e, com frequência, dá sinais de si mesmo de uma maneira ou de outra. Quer dizer, tudo que ele descreveu nesse capítulo, né, essas gradações da supramente, elas não são necessariamente lineares nessa sequência. Você pode ter experiência de alguma coisa lá na frente sem antes ter ascendido para algum outro nível de consciência. Isso não é linear e contínuo. Isso tem os vais, vens, isso tem experiências de planos mais altos sem você ter passado pelos planos intermediários, mas você como que não se estabelece nos planos mais altos sem primeiro ter um certo desenvolvimento de todas as outras gradações. Enquanto estivermos ainda na mentalidade intuitiva, os poderes do alto se abrirão a nós e virão em visitações irregulares. Então formarão, à medida que progredirmos, uma atividade mais frequente e regular acima dessa mentalidade. Quer dizer, o próximo passo é abrir-se, então, à intuição, conduzida pelo psíquico, né? É essencial, é o processo central do yoga integral, mas a busca desse desenvolvimento dessa mentalidade intuitiva, os flashes de intuição, relâmpagos, como ele fala, de intuição, vão ficar mais frequentes, mas você pode acontecer de ter experiências de planos mais elevados de forma em visitações regulares, como ele fala.
E à medida que isso for mais frequente e regular, à medida que nós progredimos, isso vai se tornando mais frequente e regular, acima da mentalidade intuitiva. Essas antecipações são ainda mais numerosas e frequentes a partir do instante que entramos no nível supramental. Aqui, a mente intuitiva ainda é no nível mental. A mente por relâmpagos de intuição. A mente iluminada, onde esses relâmpagos eles se tornam como que permanentes, cada vez mais constantes, ainda é o nível mental. Quando se chega à razão supramental, eu imagino que seja supramente, né? Estou associando aqui numa associação livre, sobremente, desculpe, chegando no nível sobremental, essas antecipações elas se tornam mais frequentes, essas experiências mais altas se tornam mais frequentes. A consciência infinita e universal pode sempre se apoderar da mente e circundá-la. E é quando faz isso com uma certa continuidade, frequência ou persistência que a mente pode, com mais facilidade, transformar-se em mentalidade intuitiva e essa, por sua vez, no movimento supramental. Quer dizer, mesmo aqui, antes de você ter uma mente intuitiva mais desenvolvida, você pode ter experiências mais elevadas. Só que essas experiências vêm e vão, elas não ficam. À medida que nos elevarmos, nos tornaremos de maneira mais íntima e mais integral a consciência infinita. E ela se tornará, de modo mais completo, nosso self e nossa natureza. Quer dizer, essa consciência infinita começa gradativamente se tornar nossa própria natureza, nosso modo natural de ser. Também do outro lado, do lado inferior da existência, que poderia parecer, estaria então não apenas abaixo de nós, mas nos seria de todo estranha, mesmo quando vivermos no ser supramental, e mesmo quando toda a natureza modelar-se conforme seu molde, não será necessário que sejamos cortados do conhecimento e do sentimento daqueles que vivem na natureza comum. E quando a pessoa ascende a esse nível supramental, pode parecer que ela é tão diferente do resto do mundo que não se consegue mais conviver no mundo. Imagine você alcançar esse plano de consciência supramental, ter uma consciência que percebe tudo, como ele vai falar nos próximos capítulos. Pode parecer difícil você viver no mundo comum, então você tem que se retirar para a montanha, para um convento, para um mosteiro e viver longe do mundo, porque é um estado tão diferente do restante da humanidade, né, daqueles que vivem na natureza comum, que poderia ser impossível viver nessa natureza comum. Mas o inferior ou o mais limitado pode ter dificuldade em compreender e sentir o superior. Mas o superior e o menos limitado pode sempre, se quiser, compreender a natureza inferior e identificar-se com ela. Então, é possível para a pessoa que ascendeu esses níveis viver na vida, é possível e é quase como um dever, né? Viver no meio daqueles que não alcançaram esse nível de consciência. O Supremo Ishvara também não está distante de nós. Ele conhece tudo, vive em tudo, identifica-se com tudo, sem ser subjugado pelas reações, nem limitado em seu conhecimento, em seu poder, em sua ananda, pelas limitações da mente, da vida, do ser físico no universo. Quer dizer, a pessoa ou o próprio Ishvara que está em nós não é como que afetado pelas limitações do ser.
Bom, o capítulo termina aqui. Como o próprio Sri Aurobindo alerta, né? É uma coisa abstrata, é uma coisa que onde ele fala de experiências que a gente não tem, acredito que a maioria de nós não tem, mas que ele acha que é válido trazer isso, relatar isso, deixar isso escrito, para quem estiver trilhando esse caminho, ter um mapa, vamos dizer assim, né? Uma ideia do que pode acontecer, um rumo e os cuidados que tem que se ter nesse caminho para que não se perca. Então, agora, uma música de Sunil, para que a gente deixe essas palavras assentarem, né, no nosso subconsciente e fazer aí o seu trabalho. Eu quis trazer aqui um pouco de Sunil e uma fala da mãe, que numa tradução livre, fala assim, que a música de Sunil, sua música é, na minha percepção, a música do futuro, e ela abre o caminho para um novo mundo. Então, quem conhece Sunil, quem vive a música de Sunil, sabe que é uma música única, diferente, e que ela traz como que percepções, na minha percepção, né? Traz como percepções desses outros planos de consciência, dessas outras vivências, dessas outras experiências. Ela é como que consegue codificar, pelo menos para mim, alguma coisa desses outros planos de consciência. É uma fantasia minha, né? Uma percepção minha. Então, aqui agora, uma, um trecho do Ano Novo de 88 de Sunil, são 6 minutos mais ou menos, e a proposta aqui é que a gente se abra a essa música como que um vetor, um canal, uma força que pode nos auxiliar na percepção, nessa abertura para esses novos planos de consciência. Então, a proposta é essa: abrir-se à música e deixar como que ela atue em você, na sua consciência, e produza o que ela tenha que produzir. A percepção musical é de cada um, né? Cada um vivencia a música à sua própria maneira, cada um recria a música. Então, a proposta é essa: são mais ou menos 6 minutos.
Bom, os microfones estão abertos. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Então, na próxima semana, Beleza e Savitri com Ricardo. E no sábado, a leitura às 5 horas.